Olá, seja bem-vindo ao canal Geomancer, eu sou o professor Matheus. No vídeo de hoje nós vamos abordar sobre os fatores que determinam o clima. Antes disso, peço que se inscreva no canal, deixe o like, me ajuda a bater a minha meta e o meu sonho de conseguir a plaquinha do YouTube como um professor de geografia. Essa é uma disciplina não tão desejada, não tão procurada pelos estudantes, mas ao mesmo tempo uma disciplina tão importante para entender o mundo. Ainda tô longe, estamos aí chegando aos 600 inscritos, mas peço encarecidamente que você se inscreva no canal. Bom, vamos lá. Você já parou para pensar que em grande parte o destino da humanidade é decidido não apenas por guerra, por políticas ou por economias, mas aqui o clima também é importante? Ele define onde é possível plantar, onde as cidades vão se desenvolver, aonde povos prosperam e mesmo aonde impérios colapsam. O clima é o pano de fundo invisível sobre o qual a história humana se escreve. Ele não surge por acaso. O clima ele é resultado de vários agentes, várias coisas que vão determiná-lo, criando diversidades de ambientes diferentes no planeta Terra, de animais e de vegetações. Bom, hoje nós vamos mergulhar em cada um desses agentes, explorando como funciona, trazendo exemplos e entendendo de que forma eles influenciam diretamente as nossas vidas. Bom, prepare-se, porque é um verdadeiro mergulho em geografia, ciência e a nossa realidade atual. Bom, antes de tudo, peço que vocês entendam que esse conteúdo, embora pareça simples, ele é bem cobrado nos vestibulares, tá? Não só Enem, como Desk, UFSC. E para você que não me conhece, eu sou um professor de geografia, como já deu para entender. E esses vídeos são direcionados aos meus alunos para se prepararem dos vestibulares que estão vindo. Não sinta-se excluído, por favor, torne-se meu aluno também, caso você não seja. Bom, o clima, antes de cada detalhe, a gente precisa deixar claro que o clima não é o tempo. Cuidado com essa palavra. Tempo é como tá lá fora, o tempo ele é passageiro. Então se eu te perguntar como é que tá o tempo lá fora agora, você vai olhar para a janela e vai dizer, tá chovendo, então o tempo é chuvoso. Ou tá calor, tem sol, você vai dizer que ensolarado. Bem, a gente pode dizer até como é que vai ser o tempo domingo. Ah, vai esfriar, vai fazer chuva, vai esquentar. Ou seja, ele é muito pontual. A palavra tempo é literalmente olhar pro relógio e ver como é que tá ele lá fora. É pontual. Já o clima, ele é um conjunto de condições atmosféricas que vão determinar as condições daquela região durante séculos. Tá? O clima ele pode mudar ao longo dos milênios, tá? Dos séculos. Ele muda lentamente, ele pode mudar, não quer dizer que ele vá, mas ele muda. É só parar para pensar que o planeta já passou por glaciações no passado, então já houve temperaturas extremamente baixas quase que pelo planeta inteiro. A gente já passou por um clima de tropicalização do planeta Terra em que ele já foi bem quente e até mais quente do que ele já é agora. Pois bem, o clima ele muda, tá? Mas ele leva tempo para mudar. Bem, e o que determina o clima a gente vai chamar de agentes climáticos. São como se fossem engrenagens de uma grande máquina que sempre se movimenta, interagindo de maneiras aí bem complexas. Tendo o nosso primeiro, eu peço que anotem aí, a latitude, tá? A latitude é talvez o mais importante dos agentes climáticos, porque ela define, ou ela é definida conforme a quantidade de energia solar que cada região da Terra recebe. Na linha do Equador, os raios solares incidem de formas perpendiculares, quase retas em relação à Terra, concentrando essa energia no local todo, e ali, na linha do Equador, a gente vai ter as temperaturas mais elevadas do planeta Terra. E, bom, a gente vai ter as temperaturas elevadas quase que o ano todo. Se a gente parar para pensar e olhar para o norte brasileiro, nordeste brasileiro, que são que são regiões bem próximas à linha do Equador, disse que faz calor o ano inteiro, não é como aqui no sul, onde a gente tem um inverno frio, e quanto mais ao sul a gente vai, como por exemplo o Rio Grande do Sul, mais frio fica. A ideia da latitude é essa.
Quanto mais eu me afasto da linha do Equador, seja para norte, seja para sul, mais frio tende a ficar. E é pela linha do Equador que a gente vai ouvir nomes de climas como clima equatorial, clima tropical, clima subtropical ou clima polar, ou seja, baseado nessa linha do Equador. Ela vai dividir o planeta em zonas térmicas. Temos as zonas polares, que são frias os anos inteiros. As zonas temperadas, que vão ter o que nós chamamos de estações bem marcadas ou estações bem definidas. Anota aí, estações bem marcadas ou estações bem definidas. O que é isso? É que eu consigo ver a passagem das estações de forma bem definida, ou seja, no verão vai ser quente, no inverno vai ser frio, no outono as folhas caem, no verão as flores florescem. É como olhar para aqueles filmes americanos onde começa a cair as folhas do outono e junta aquelas folhas no chão. E aí fica bem frio, chega da neve. Aí a neve começa a derreter e as flores começam a florescer, desabrochar. E aí fica bem quente, tão quente. Depois as folhas começam a cair e repete, tá? Por último, a última zona disponível é a zona tropical. Ela tende a ser quente e úmida, em muitos casos sem grandes variações sazonais. Anota essa palavra, variações sazonais. Ela se junta com as estações bem definidas, ou seja, não tem essas diferenças. Quando eu estou pedindo aqui para vocês anotarem essas palavras, é porque, bom, são palavras que poderão aparecer. Aqui eu trago um exemplo histórico para vocês, tá? O próprio Império Romano, ele vai florescer em uma região de clima mediterrâneo, favorecido por latitudes médias. Anota aí latitudes médias, vamos conversar sobre isso. Esse clima garantia invernos suaves e verões quentes, ideais para a agricultura. Já povos nômades das regiões desérticas ou frias enfrentavam condições bem mais desafiadoras. Talvez seja aqui o motivo do porquê que o Império Romano deu tão certo. Eles cresceram numa condição boa. Agora, o que é latitude média? Bom, pensa comigo o seguinte. A latitude, ela vai de 0 a 90 graus. Então, 0 graus é a linha do Equador. 90 graus são os polos. Então, Polo Norte, Polo Sul. Quando eu falo baixa latitude, eu digo que está próximo da linha do Equador, no meio do planeta. Quando eu digo média latitude, eu digo que é algo que está entre o polo e entre a linha do Equador, bem no meio. Então, se ela está bem no meio, a gente pode concluir que ela não é tão quente e ela não é tão fria. Agora, quando eu digo alta latitude, bom, eu estou dizendo que é algo próximo aos polos. Resumidamente, pessoal, essa é a maior parte de que a gente vai abordar sobre latitude. Sugiro que continuem pesquisando. Próximo agente, a altitude. A altitude, ela vai modificar radicalmente as temperaturas. Ou seja, entra aquela frase, quanto mais alto for o terreno em relação ao nível do mar, mais frio ele tende a ser, porque diminui-se a quantidade de ar ao redor, diminui a quantidade de oxigênio, de gases. Então tem uma estimativa que a cada 1.000 metros de altura, a temperatura cai em média 6,5 graus Celsius. Isso vai explicar porque cidades tropicais de altitude, então cidades que estão no trópico ali, entre o trópico de Capricórnio e o trópico de Câncer, conseguem ser frias. Se nos trópicos deveria ser quente, por que tem cidade que vai ser chamada de tropical de altitude? Anota esse termo aí, tropical de altitude, ou seja, algo que está no trópico, mas tem altura. Cidades como Bogotá, Quito, apresentam já um clima mais fresco, ou seja, não chega nem a ser tão frio, mas tem um clima mais agradável do que quem está em baixas altitudes no clima tropical, que tende a ser bem quente. E aí nós temos cidades como Campos do Jordão, no Brasil, que recebe até o título de Suíça brasileira, porque vai ter um inverno um pouco mais rigoroso, enquanto outras cidades do interior de São Paulo vão ter calores intensos. Temos um caso impressionante nisso. Na Etiópia, dentro do continente africano, que existem planaltos acima de 2.000 metros de altitude,
onde as temperaturas são amenas, enquanto poucos quilômetros dali, em áreas baixas, reina um calor escaldante. Então, se a gente parar para olhar um mapa da África, a África está quase inteira no trópico e boa parte dela localizado em cima da linha do Equador. Então, paramos para pensar, bom, deveria ser bem quente essa região, e ela é. Mas nas cidades que ficam a 2.000 metros de altitude, se a gente parar para pensar, tem uma diferença média de temperatura de 13 graus. Então, compara aí, deveria atingir 32 graus. Abaixa 13, bem, a gente vai ter algo ali que vai variar entre 18 graus, 19, 20. Olha a diferença que fica numa mesma linha de latitude. Então, sim, a altitude do relevo é aqui importantíssima. E já que estamos falando de relevo, vamos a mais um fator. O relevo, tá? Ele é um dos que determinam. O relevo, ele vai funcionar como um escultor do clima. Ele pode bloquear ventos de passar, ele pode segurar massas de ar, e massas de ar já vai aparecer aqui de novo. Para quem pegou em sala, vai aparecer de novo, tá? Ele vai criar então eventos de umidade ou de seca. O melhor exemplo que a gente tem é a sombra de chuva. Quando uma massa de ar úmida encontra uma montanha, ela é obrigada a subir. E ao subir essa montanha, o ar esfria, no caso, né? Ele acaba se condensando e provoca chuva na encosta voltada para o vento. Do outro lado, o ar desce seco, criando um deserto do outro lado da montanha. Quase chega a ser engraçado de se olhar que um lado da montanha é bem úmido e o outro é bem seco. Isso vai acontecer, por exemplo, no deserto do Atacama, que fica no Chile. De um lado, o Pacífico, um oceano úmido, cheio de água, e ali tem a corrente fria de Humboldt. Isso fica para uma outra aula que eu vou explicar. E do outro lado, a barreira gigantesca da Cordilheira dos Andes, né? Grandes cadeias de montanhas, resultando em um dos lugares mais secos e quentes do planeta Terra, onde pode ficar anos sem chover. Um outro exemplo é os ventos de monção, que fica no Oceano Índico e bate na Cordilheira do Himalaia, despejando chuvas intensas do continente. Para quem já viu o filme Forrest Gump, quando eles vão invadir o Vietnã, tem uma brincadeira em relação ao clima de monção, que chove o ano inteiro e não para de chover. Até se vocês olharem, pesquisarem no Google, assim, cidade que mais chove do mundo, vão ver que dá tempestade quase todo dia na cidade, e chove todo dia sem parar. E lá nessa cidade ela está em cima de um clima de monção. Pois bem, quarto condicionante, massas de ar. As massas de ar são como gigantes invisíveis que podem carregar ventos quentes, ventos frios, ventos úmidos ou ventos secos. Eles se formam em grandes áreas homogêneas, então com mesmas características. Então pode se formar em cima de oceanos, desertos, florestas, e eles vão ganhar a característica de onde eles estão. Então é necessário que se tome cuidado ao avaliar a massa de ar. Então é como se fosse um monte de ar se deslocando ao mesmo tempo, tá? Tomem cuidado ao analisar isso, porque no Brasil a gente tem características específicas de massa de ar, tá? Em cima da Amazônia nós vamos ter a massa equatorial continental. Então ela sempre vai vir com 3 siglas: MEC. M de massa, E de equatorial, ou seja, porque está próximo à linha do Equador, e C de continental, porque se forma em cima do continente. Anota aí porque vai ser importante e eu já comecei com ela. Ela é quente e úmida, o que é por si só esquisitíssimo. Porque toda massa de ar que se forma em cima do continente, ela tende a ser seca, exceto a da Amazônia, porque ela se forma em cima de uma floresta bem úmida. Então a MEC, a MEC, Massa Equatorial Continental, ela será quente e úmida. À direita do mapa nós temos ali a Massa Equatorial Atlântica, MEA, bem ao norte do mapa. Ela se forma em cima do oceano, então ela tenderá a ser úmida, e como ela está próxima à linha do Equador, ela também é quente.
ela vai trazer chuvas para aquelas regiões ali, onde ela aponta. Embaixo da MEC nós temos a MTC, Massa Tropical Continental. Então ela se forma em cima do continente, ela tende a ser seca e ela promove ventos para toda aquela região. Temos depois a MTA, Massa Tropical Atlântica, que fica ali à direita do mapa embaixo. Essa massa de ar também será quente porque está nos trópicos, não tão quente quanto a massa equatorial, mas quente de mesmo modo. E por estar em cima do oceano, ela é úmida. E aí lá embaixo nós temos a tão odiada massa polar atlântica. Odiada porque quando ela vem, ela traz um frio intenso. No Brasil, nós temos 5 massas de ar, mas 4 vão atuar por vez. Ou seja, a MPA, a última, ela está quase o tempo todo fora do Brasil. Ela está lá no polo. Até que ela vai adquirir tanta força que ela vai vir com tudo de uma vez só, derrubando as temperaturas. Não é como, eu digo, não é como se a MTC deixasse de existir. É que ela se enfraquece tanto que passa a ser quase irrelevante, tá? Pois bem, continentalidade e maritimidade. A água do mar, ela tem uma capacidade incrível de armazenar calor. É igual quando a gente usa água numa panela. Ela aquece e esfria lentamente, enquanto o solo ele esquenta e esfria rápido. Por isso, regiões próximas ao mar, sob influência da maritimidade, têm climas mais amenos e mais estáveis. E aqui eu cito cidades como Rio de Janeiro, Lisboa, Tóquio. Já regiões continentais, longe do mar, sofrem com o que nós chamamos de continentalidade. Quando for quente, vai ser bem quente. Quando for frio, vai ser bem frio. Então, verões muito quentes e invernos bem frios. Um exemplo, o território da Rússia Central, onde a temperatura no inverno pode chegar a menos 30 graus e no verão pode chegar a 35 graus. Então veja que tem uma amplitude térmica aí de 65 graus. Esse contraste ele foi importante porque em guerras ele já foi decisivo. Aqui tem um vídeo no canal que eu falei sobre o lado indestrutível da geografia e eu cito esse momento que eu vou falar agora, em que o exército de Napoleão e o de Hitler, então Napoleão em 1812 e Hitler em 41, sofreram derrotas marcantes ao enfrentar o rigor do inverno russo, resultado direto da continentalidade extrema da região. Próximo que nós temos aqui, esse não foi abordado em sala, mas eu vou falar aqui porque, bom, temos tempo, né? E o YouTube nos propicia esse tempo. A vegetação atua como um regulador do clima também. Então podemos botar aqui a vegetação como um sexto fator. Ela libera umidade por uma coisa chamada evapotranspiração. Anota aí porque esse tipo de palavra ele cai tanto em geografia como em questões de biologia, tá? Evapotranspiração é o suor das plantas. A floresta amazônica é um caso impressionante de evapotranspiração. Ela produz o que é chamado de rios voadores, que são massas de vapor d'água que viajam por toda a Amazônia, que vão para o centro-oeste do Brasil, para o sudeste do Brasil, promovendo chuvas em todas as regiões. Então imagine, eu tenho uma floresta cheia de árvores, cheia de plantas. Essas plantas com calor soam como se fosse o corpo humano. Esse suor evapora, e claro, vai evaporar também a água do rio Amazonas ali, né? Essa evaporação sobe, se condensa e no céu forma grandes nuvens. Só que é tanta água que daria para encher um rio com essa água. Por isso que é chamada de rios voadores. Tem um documentário, inclusive, disponível no YouTube. Peço que vocês assistam. Esse tipo de documentário vai ajudar tanto para questões de geografia quanto para questões de biologia, que aborda sobre os rios voadores, e aí perguntas envolvendo biomas também vai ajudar a entender esse documentário. E bem, percebam que a própria Amazônia vai gerar chuvas, perdão aqui pelo... acabei gaguejando, vai gerar chuvas para toda a região. E não só para a região dela, como vai para o centro-oeste, vai para o sudeste. Agora, regiões desmatadas,
como o Cerrado e o Pantanal, estão sofrendo com o aumento de temperatura e redução de chuvas. Por isso que é tão perigoso o desmatamento. Ou seja, a planta é capaz de gerar chuva. A planta é capaz de gerar chuva que vai chover nela. Claro, aqui eu não estou falando de uma única plantinha num vaso. Eu estou falando de uma floresta inteira. Só que quando a gente vai desmatar para promover o agronegócio, as plantações de monocultura ou a extensão de pecuária, eu não estou tirando uma planta, eu estou tirando uma floresta inteira para criar gado em cima, para plantar em cima. E o que eu estou observando nessas regiões de desmatamentos, como já citado aqui, Cerrado e Pantanal? Um aumento das temperaturas. Veja, a vegetação controla a temperatura pela chuva. E eu estou perdendo chuvas, o clima está ficando seco. E aqui a gente pode citar, por exemplo, até a savana africana, que é um local com vegetação mais baixa, ou seja, essa vegetação não gera sombra, as plantas não conseguem segurar tanto calor, elas não conseguem segurar tanta água, acabam evapotranspirando bem rápido. A gente vai ter até a presença de chuvas, só que menor em uma região de floresta densa. A gente vai ver climas mais secos e apresentação de estações definidas. Por último, esse aqui também não foi citado em sala de aula. Nós temos o que é chamado de correntes marítimas. As correntes marítimas são verdadeiros impulsionadores do clima do planeta. E aí todo ano, no início do ano, alguém chega no jornal e fala: esse ano terá o evento de Laninha. Esse ano terá o evento de El Niño. Pois bem, esses eventos são capazes de mudar climas na região, né, nas regiões do Pacífico e até no planeta todo, simplesmente por existirem. E por quê? Porque as correntes, elas transportam ou calor ou frio. A gente vai ter as correntes frias. E aqui existem correntes, elas têm nomes, tá? Nomes no oceano. A corrente de Humboldt ou a de Benguela, que ressecam o ar e vão promover desertos como o Atacama e o Namibe, ou correntes quentes como a do Golfo, que aquecem e vão umidificar a região fria, tornando o clima mais ameno. Tá, como assim uma corrente pode tornar mais seco ou mais frio? A umidade está diretamente relacionada à temperatura do local. Então, se tá frio, a água não evapora, logo fica menos úmida. Agora, se tá quente, a água evapora. É por isso que em Londres, que tem a mesma latitude do Canadá, tem invernos, digamos assim, menos frios do que no Canadá. Por quê? Porque tem a corrente do Golfo, que passa ali por próximo a Londres, no caso, né? E traz o calor das águas do Caribe. E aí a gente tem, citando agora, eventos como o El Niño e o Laninha, que são grandes desequilíbrios dessas correntes. Ou seja, o El Niño e a Laninha vão mudar o sentido dessas correntes. Ora elas vão deixar de existir, ora elas vão existir. O El Niño, ele é o aquecimento das águas do Pacífico. Isso vai mudar as formas em que ocorre chuvas no Brasil. Ele vai provocar secas no Nordeste brasileiro e enchentes no Sul. Então, quando o apresentador, o repórter, no início do ano fala: será um ano de El Niño, a região sul já se prepara porque vai ter tempestade, vai ter muitas chuvas, vai acontecer enxurradas. São Paulo vai apresentar aqueles problemas, Joinville, a gente tá em Joinville, vai ter mais enchentes das cidades. Já o El Niño, ou Laninha, perdão, faz o contrário. Ele resfria as águas. Ele vai fazer o evento contrário ao El Niño. Então ele vai promover chuvas em outros cantos e por aí vai. Bem, agora que a gente entendeu um pouco mais desses agentes, é importante refletir que todos esses fatores naturais estão sendo profundamente afetados pela ação humana. Então, o desmatamento altera a vegetação e a umidade, a poluição e o aquecimento global vão mudar as massas de ar, as correntes oceânicas, os padrões de chuvas, os degelos, as calotas polares, muda a salinidade da água e aí vai mudar o fluxo das correntes marítimas e, claro, gerando impactos globais pelo mundo todo. Se no passado o clima moldava o destino dos povos, hoje são os povos que desequilibram o clima, certo?
Bem, agora vamos dar uma olhada em algumas questões importantes sobre esse conteúdo. Em sala de aula eu falei para vocês que geografia física costuma cair bastante nas provas militares do país. Então aqui eu tenho uma questão da SFSEX, imagino que assim se pronuncia, que é a Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército Brasileiro. Tá, uma escola que pode formar aí oficiais de carreira ou quadros complementares. Tá, eles formam ali engenheiros, psicólogos, direito, contabilidade, vários outros. Mas enfim, pergunta aqui. As razões da existência de um grande espaço de clima semiárido no Nordeste brasileiro são complexas. No inverno, células de alta pressão atmosférica predominam no interior do Nordeste e dificultam a entrada de umidade vindo do oceano, trazido pelas massas de ar. Aí temos alternativas: A, tropical continental, B, tropical atlântica, C, equatorial continental, D, polar atlântica e equatorial atlântica. Então essa questão está dizendo o seguinte: existe uma célula de alta pressão, tá? Então é como se fosse uma quantidade de ar muito espessa, vamos considerar assim, muito pesada, que impede a entrada de uma massa de ar no Nordeste brasileiro. E aí a gente lembra, né, que lá em cima a gente vai ter algumas massas de ar atuantes. E aí essa pergunta, ela é nojenta, por assim dizer, porque se a gente olha para o mapa, a massa de ar mais próxima ali é a MEA, Massa Equatorial Atlântica. E aí você já vai seco na E. Pois bem, a Massa Equatorial Atlântica, ela banha ali as regiões do norte do Nordeste. Ela não chega ao interior. Quem vai chegar ao interior é a Tropical Atlântica, tá? Por que isso não acontece? Bom, a influência da linha do Equador aqui, ela vai acabar se concentrando somente ali no litoral do Maranhão, do Pará, Amapá e parte do Ceará. Aqui eu tô falando da Equatorial Atlântica. Já a Tropical Atlântica, ela vai pegar boa parte do Nordeste e entra pro Nordeste. Essa umidade, a gente vai dizer que ela vem do Atlântico Sul. Ela tenta, no caso, penetrar no sertão, a massa tropical atlântica, e acaba não conseguindo, tá? Devido às altas pressões do interior e pelo que nós chamamos de relevo de Borborema. E aqui a gente lembra de quando eu falei na aula sobre relevos, tá? Então, o vento úmido da MTA bate do lado ali do relevo de Borborema, faz chover, o vento continua subindo, porém ele desce do outro lado seco, gerando os climas desérticos. Então, a alternativa correta, alternativa B, tropical atlântica. Agora bem, essa questão ela foi pegadinha, né? Mais difícil. Vamos ver uma que não é mais simples. Aqui eu peguei uma prova de um concurso público da Polícia Militar do Espírito Santo. Então, pessoas que queriam se ingressar, virar PM. Pergunta a seguinte: assinale a alternativa que apresenta um clima caracterizado por elevadas temperaturas médias anuais, alta umidade relativa do ar e precipitações superiores a 2.500 milímetros anuais, sendo predominante na região norte do Brasil. Bom, vamos lembrar lá. Região norte do Brasil está no linha do Equador. Bom, pode ser clima equatorial, deve ser. O que falta descobrir? É quente, úmido ou é quente seco? Se for quente seco, pode ser um clima de deserto. Pô, mas ele fala ali, ó, precipitações superiores a 2.500 milímetros anuais. Ou seja, chove bastante. Então não é deserto. Se não é deserto, a opção que nós temos ali é o clima equatorial. Aqui poderia até gerar dúvida, né? Clima equatorial C. Poderia gerar dúvida entre clima semiárido e clima equatorial. Seria semiárido se não chovesse tanto. Como chove, é clima equatorial. E aqui eu tenho uma questão muito boa que eu falei para vocês ficarem de olho. Falei, anota aí, falei em sala de aula. Questão da ESA, tá? Formação de sargento. Então, o cara que já tá no exército, quer fazer a ESA para virar sargento brasileiro. Pois bem, vamos analisar o tipo de pergunta que cai na ESA de geografia. Vocês vão ver se vocês já estão aptos a tentar vestibulares militares agora. Pois bem, vamos lá. O Brasil, por possuir 92% do território na zona
intertropical do planeta. Isso aqui quer dizer que o Brasil está entre os trópicos do mundo. Continuando aqui, grande extensão no sentido norte-sul e litoral com forte influência de massas de ar oceânicas. Apresenta a predominância de climas quentes e úmidos em apenas 8% do território ao sul do Trópico de Capricórnio. Então, nós aqui, ocorre o clima subtropical, que apresenta maior variação térmica e estações do ano mais bem definidas. Variação térmica, mais quente, mais frio, estações bem definidas, a gente já falou sobre isso. Onde foi inverno, vai ser bem característico, vai ser frio, onde for verão, vai ser bem quente. Vamos lá. Ao analisar a atuação das massas de ar que atuam no território brasileiro, podemos afirmar que... Aí vem a imagem para vocês aqui. Dá um pause aí se precisar. Volta, tá? Para analisar essas alternativas. E vamos lá. Alternativa A. A massa equatorial atlântica é quente e seca. Massa equatorial tá no trópico, tá no Equador, ela é quente sim, e seca, ela tá no Oceano Atlântico, ela é úmida, então não. A MEC, massa equatorial continental, é quente e úmida. Ponto. Lembra que eu falei para anotar? Tá aqui a pegadinha, cara. A MEC é quente e ela é úmida, então tá correto. Quando a gente pensa nas continentais, a gente diz que elas são secas, menos a MEC. Essa droguinha que incomoda muito nós no Brasil, porque para nós ela é diferente, ela é a única massa continental que incomoda muita gente. Ou melhor, incomoda os brasileiros nas provas da ESA, porque tem que lembrar que essa é a única continental que não é seca. Pois bem, analisando as outras ali embaixo, MPA, massa polar atlântica, é fria e seca. Não, ela é fria e úmida, porque ela passa pelo Atlântico. A D, massa tropical continental, é fria e seca. Pô, tá no trópico, cara, ela é quente. Ela é seca sim, porque tá no continente, mas tá no trópico, então ela é quente. A MTA, massa tropical atlântica, fria e úmida. Pô, já é fria, acabou. A única massa de ar fria do Brasil é a MPA. Então, bem, como é que eu faço, professor, para me preparar para essas questões militares ou até pro Enem? Aqui eu foquei nas questões militares, porque elas tendem a ser mais difíceis no campo da geografia física. Elas tendem, não é uma regra. E o Enem costuma mais focar em geografia humana. Não é que não aparece geografia física. Aparece, mas não costuma ser mais difícil do que nos militares. Joga no Google, assim, questões sobre clima, geografia física, questões de vestibulares militares, ou questões da ESA, e vocês vão pegar. Enfim. O clima, ele tem importância histórica e geográfica para o mundo todo. Ele já ditou regras de como o mundo seria, ele já ditou regras históricas, ele já fez coisas que definiram o curso da humanidade. E hoje quem define esse curso somos nós, através de toda a poluição que estamos fazendo. Então, por conclusão desse vídeo, os agentes do clima citados foram latitude, altitude, relevo, massas de ar, continentalidade, maritimidade, vegetação e correntes marítimas. Todas elas são como peças de um imenso tabuleiro de xadrez invisível. Elas não atuam isoladamente, mas em conjunto, todas elas estão atuando ao mesmo tempo mudando o clima, criando uma complexa tapeçaria climática que vai sustentar a vida na Terra. Entender esses agentes é, como eu disse, entender a história humana, desde a ascensão de impérios até crises ambientais que vemos hoje. E mais do que nunca, compreender que cuidar do clima é uma questão de sobrevivência humana. Por fim, espero que tenham gostado do vídeo, peço mais uma vez que se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem um like, qualquer dúvida me procure ou deixe no comentário que eventualmente irei respondê-los. Muito obrigado, tenham uma ótima tarde, uma ótima noite, um ótimo dia e até a próxima.